Hi guys, how are you, sunshine? Tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a uma super aula sobre Simple Past. Hoje vamos revisar, ver, aprender o uso do Simple Past em inglês, tá? Então, primeiramente, lá vamos nós. Quando nós usamos Simple Past? Nós usamos quando temos uma ação que aconteceu no passado, tá? E está completamente terminada. Por que esse completamente terminada é importante e temos que enfatizar aqui? Vou dar uma situação. Vou dar duas frases para vocês. Um vai ser no Simple Past e outro vai ser no Present Perfect. Olha só. I have worked this morning. E I worked this morning. Qual que é a diferença entre essas duas frases? O have worked tá no present perfect, tá? E o worked tá no simple past. Vou explicar qual que é a diferença. Isso é muito pontual aqui, tá? I have worked quer dizer, eu trabalhei hoje de manhã. Agora, quando tô gravando esse vídeo, são 11 horas da manhã. Amanhã ainda não terminou. Termina meio-dia, tá? Então, nesse caso, a gente usaria I have worked. Por quê? Porque o tempo, esta manhã, ainda não terminou. E o present perfect é uma atividade que a gente usa também para coisas que ainda estão em andamento, tá? Então, nesse caso, como this morning ainda tá acontecendo, são 11 horas da manhã, aí a gente usaria o present perfect. Agora, se tiver agora fosse 16 horas, por exemplo. Imagine, agora são 16 horas da tarde. Eu quero falar que eu trabalhei de manhã, aí seria I worked this morning. Por quê? Porque acabou completamente o tempo. Tipo, já foi amanhã. Não estamos mais de manhã. Aconteceu. Tudo aconteceu. Completamente terminada, tá? Por isso que essa palavra completamente é bem importante a gente lembrar com o simple past, tá? E palavras-chave, advérbios que a gente usa seriam yesterday, ontem acabou completamente, tá? Ontem já foi. Tudo com last é atrás, passado, last year, last night, last month, last week, last weekend. Quando você fala que você fez alguma coisa no fim de semana passada, e tudo com ago. Lembrando que esse ago é atrás, tá? Por exemplo, 1 ano atrás, a year ago. 2 horas atrás, 2 hours ago. Alguns minutos atrás, some minutes ago, yes? Então, ago também usamos simple past. Quem tá fazendo aqueles tipo de atividades para Enem, ou escola ou pós-graduação, que tem que completar frases assim com tempo verbal correto, então você muitas vezes bate o olho na frase. Tem last, tem ago, tem yesterday. Simple past, yes? Simple past. Ok, so let's continue. Vamos indo. E aqui temos os afirmativos e as estruturas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos lá.
Lembrando, em inglês temos duas bolhas de verbos, tudo isso com verbos. Aqui eu vou bolha enorme e tem na bolinha tititinha aqui, tititinha. Então, primeiro vamos na bolha grande. Na bolha grande, que são todos os verbos. Agora, aqui na tititinha, só vamos ter o verbo to be. A gente vai ver ele separado, tá? Então, vamos lá. Dentro da bolha grande, imagina, tem bolha grande, tem todos os verbos. E esses todos os verbos, nós pegamos e dividimos. Não é uma divisão justa, não é 50-50 não, tá? Temos os verbos regulares, que são grande maioria regulares, e temos os verbos irregulares dentro essa bolha de verbos, tá? E aí, o que acontece? O que é verbo regular e o que é verbo irregular? Então, verbos regulares e irregulares tem uma grande diferença, que é no passado e no particípio, eles são diferentes. Então, geralmente, os verbos regulares terminam com ed no passado e no particípio também, tá? E a gente não vai entrar muito no particípio hoje, a gente usa ele mais com present perfect, quem tiver interesse, na aula do present perfect entramos nisso. E os verbos irregulares, aí, my friend, não temos muito uma regra. Eles mudam no passado. Eles mudam e a gente, com leitura, com escrita, escrever muitas vezes, etc., a gente consegue memorizar eles. Tem alguns que são mais comuns, outros não tanto. Então, tem esses dois verbos, dois lados. Tem os regulares, também é bolha grande. Temos os regulares, que é grande maioria, e temos os irregulares, que temos 200 verbos mais ou menos, que são irregulares, tá? E esses são os verbos em inglês no passado, no afirmativo. Então, tipo aqui, se a gente quer falar assistir, eu assisti, é um verbo regular. I watched a film yesterday. Drink é um verbo irregular. Drank. He drank soda at school. Ok. Até então, a gente tem que saber se o verbo é regular e irregular. Se é regular, colocar ed no afirmativo, né? Se é regular, a gente usa a forma irregular dele, tá? Então, até então, certo. Agora, onde vem a grande X da questão? Nós, relembrando que em inglês nós temos que usar algum tipo de auxiliar, quase falei auxiliar, cara. Auxiliar para mostrar tanto a frase negativa quanto a interrogativa. Relembrando que nós não entendemos em inglês correto pela entonação que pergunta. Por exemplo, you watched a film. Você assistiu um filme. You watched a film? Você assistiu um filme? Não. Pela entonação, não dá para saber. Então, tem que fazer alguma coisa diferente nessa frase, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A gente usa auxiliares didn't e did para pergunta. Agora, galera, boa notícia aqui. Boas notícias. Que é esse auxiliar funciona para todas as pessoas. Todo mundo é didn't quando estamos negando e todo mundo é did quando estamos perguntando. Então, I didn't, nananã. You didn't, nananã. He didn't, nananã. Só que esse didn't e o did, ele já mostra que a frase tá no passado. O didn't e o did, se você bater did na frase, nós sabemos que é passado. Dá para saber que é passado. Então, quando tem didn't negativo e tem did interrogativo, o verbo
vem normal. Tá, Noemi, como assim que vem normal? Não tem variação, não vem no passado? Não vem. Vamos pegar o watch mesmo. Então, I watched. Eu assisti. Eu não assisti. Tem que usar auxiliar, tá no passado. Usamos o didn't. O didn't nos mostrou já que a frase tá no passado. O didn't já sabemos que é passado. Então, o verbo vem normal. I didn't watch. Não vem na forma passada. Por quê? O didn't já mostrou que é passado a frase. Assim, uma comparação para entender um pouco melhor, talvez, é em português sobre falar melhor. Melhor já tá no comparativo. E sempre a gente fala, não tem como falar mais melhor, né? Porque é redundante. Que melhor já mostrou que é comparativo. Temos isso com didn't. O didn't já mostrou que é passado. E o did na pergunta que é passado. Então, não tem no verbo de novo no passado. Seria redundante, tá? Então, quando que a gente usa o regular e irregular? De verdade, em frases afirmativas, praticamente, só. Então, a gente tem que saber usar isso em frases afirmativas, que é negativo e interrogativo. Colocou didn't, resolveu. Colocou did, resolveu. Sabemos que é passado, ok? Estamos entendendo até então? Então, vamos indo. Agora, vamos entrar nos verbos irregulares, mas antes de entrar, vamos fazer um simples exercício sobre respostas curtas, tá? Então, lembrando que a gente vai respondendo yes e a pessoa, né, quem tá fazendo a ação, did, e no, a pessoa, he, she, it, didn't, né? Por exemplo, se a gente falar, did you study yesterday? Você estudou ontem? A resposta curta para isso seria yes, I did. Ou no, I didn't, né? Você estudou ontem. Se você fez aquilo, yes, I did. Se você não fez aquilo, no, I didn't, yes? Entendemos? Ok, so, continuando, por exemplo, did he work? Did he work? Tá vendo o verbo? Já mostrou o did que é passado. Did he work last night? Ele trabalhou noite passada? Yes, he did. Se ele fez aquilo, yes, he did. Se ele não fez, no, he didn't. Yes? Did you play soccer? Você jogou futebol? Olha só, aqui não falamos, nessa frase eu não quis falar, não subentende que há algum momento no passado. Did you play soccer? Yes, I did. No, I didn't. Did they open the store? Eles abriram a loja? Yes, they did. Ou no, they didn't. Yes? Respostas curtas. Did you like the play? Did you like the play? Você gostou do peça de teatro? Yes, I did. No, I didn't. Did she buy a pen? Ela comprou um lápis? Yes, she did. No, she didn't. Did you help your mom? Did you help your mom? Yes, I did. No, I didn't. Yes? Lembrando disso, das respostas curtas com isso aqui, tá? Então, continuando. Verbos regulares. Aqui, só estamos tudo escrito. Vocês podem ler o material, é com vocês também, dar uma lida.
Eu vou por cima dele. Aqui temos ed no final, termina, né, com ed. E não temos o to, né? Então, talked, missed. Claro que não falamos talked, tá, galera? Eu estou falando tão acentuado assim as coisas para vocês verem o final. Mas a pronúncia, vamos entrar nisso também, é talked, talked, como se fosse um T, tá? Talked, missed, yes? Na fala, aí já é como se diz em português, outros 500, viu? Porque o D no final pode ser um som de T e pode ser um som de D, e o E pode ter som e pode não ter. Então, aqui se termina com E, não vamos acrescentar mais um E, né? Então, a gente só vai com o D no final. Olha, smile, smiled. Die, died. Live, lived. Love, loved. Hate, hated. Bake, baked. Adore, adored. Achieve, achieved. Arrive, arrived. Raise, raised. Dance, danced. Agree, agreed. Disagree, disagreed. Change, changed. Compete, competed. Challenge, challenged. Complete, completed. Close, closed. Behave, behaved. Compare, compared. Manage, managed. Name, named. Para ser honesta, tentei nessas listas aqui pegar praticamente tudo que encaixaria, tá? Para termos listas bem completas com essas coisas. Agora aqui, smile, sorrir, die, morrer, live, viver, não coloquei tradução, tá? Love, hate, odiar, bake, caçar, adorar, alcançar, chegar, levantar, dançar, concordar, discordar, mudar, competir, desafiar, completar, fechar, se comportar, comparar, gerenciar e nomear, tá? Eu não vou fazer todas as traduções, mas significam isso e muito cuidado, eles terminam com E, então não tem outro E, tá? Só o D. Agora vamos com consoantes, né? E assim, lembrando uma regra de CVC. Consoante, vogal, consoante. Porque o play termina com Y, só que não vira IED. Eu fiz uma lista só aqueles que viram. Porque aqui, consoante, vogal, consoante. Então, só coloco a ED mesmo, played. Ok, colocar o E, porque só tem no consoante. Aqui no study não é ok. Sabe por quê? Porque tem um consoante e mais um consoante. Aí já não vai. Então, vamos lá. Study, studied. Marry, married. Try, tried. Cry, cried. Fry, fried. Identify, identified. Worry, worried. Deny, denied. Dry, dried. Hurry, hurried. Tá vendo? Lembrando que se tem um consoante e Y, muda. No final da palavra tem consoante Y, muda o Y. Tem vogal Y, não muda, tá? Coloquei o play como exemplo. E o pay já não contaria tanto para exemplo, porque ali a gente considera irregular, porque o pay, pagar, também termina vogal Y, mas aí já é outra coisa, né? Mas, por exemplo, stay, stayed, yes? Aí já é
tá vendo? Stay termina com A e Y, AY, aí só acrescenta o ED. Yes? Continuando. Aqui são aqueles que dobramos consoante. Essa coisa de dobrar consoante depende muito, tá? É mais comum em inglês britânico dobrar consoantes, mas já vi sem também. Então, vamos aprender dobrando, que é mais comum a ser usado. Yes? Travel, traveled. Stop, stopped. Prefer, preferred. Permit, permitted. Program, programmed. Quem está fazendo provas e está fazendo essa aula por causa de provas, muito cuidado com esses aí, porque na escrita você perde ponto, tá? Perde ponto se for a atividade de completar e não dobrou. Vou ligar o ar. É quente em Goiânia. Continuando. Temos mais aqui. Aqui agora já é o tradicional, tá? Termina com ED mesmo. Play, played. Look, looked. Pass, passed. Work, worked. Want, wanted. Climb, climbed. Stay, stayed. Fix, fixed. Intend, intended. Pretend, pretended. Destroy, destroyed. Listen, listened. Pray, prayed. Enjoy, enjoyed. End, ended. Match, matched. Knock, knocked. Talk, talked. Walk, walked. Need, needed. Rain, rained. Push, pushed. Pull, pulled. Park, parked. Rent, rented. Tá, lemos todos. Vocês prestaram atenção na minha pronúncia, né? Tá vendo que aqui é complexo um pouco a pronúncia. Quem quer saber também sobre a pronúncia, aí a gente tem algumas regras, mas tem exceções também, tá? Então, olha só. Se o verbo termina com K, work, S, CH, SH, the, P, o F, o GH também tem som de F. Tô tentando ver eles aqui. Lá em cima, vamos tentar ver. Destroy. Não, destroy não entra, né, no M. Fix. Work. Match. Knock. Talk. Walk. Push. Park. Olha só, o ED tem som de T. Então, não falamos parked, parked. Parked, parked. Matched, matched. Walked, talked. Yes, talked. Looked, looked. Não falamos looked. It's not looked, it's looked, looked. Yes, fixed, fixed. Yes. Então, temos isso aí também. And. Viajei. Tô no próximo já, viajei um pouco aqui. O T e o D termina com palavras que terminam rent, need, want, pretend. Parece o ED um ID. Por exemplo, waited, landed. E vamos lá em cima. Wanted, needed, rented. Como se fosse um I e não um A-E, né? E o... Calma que eu subi, né? Vamos voltar. Calma, vamos voltar. Vou puxando para baixo aqui. E o que termina com outras terminações, tipo play, answer, burn, aí é ED. Agora vamos voltar aqui e ver esses aqui. O ED tem um som de ED. Played, passed, climbed, stayed, destroyed, listened. Listened é meio que comemos tudo aí, né? Listened. Não tem T, não tem E, aí é um pouco diferente. Listened, listened. Ended,
rained, ended. It's different. End is different. Rained. Aqui, dessas listas que eu fiz, é mais ou menos esses aqui, mas aqui embaixo, burned, yes. E existem verbos irregulares, cujos passados terminam com ed. É irregular esses aí, porque, olha só, o particípio terceira forma é diferente. Então, sew, costurar, sewed, show, showed. Cuidado, muito cuidado com esses dois, porque eles são meio que os nossos falsos regulares. E aqui são os irregulares. Eu fiz uma lista aqui para vocês verem os mais comuns. No final do material tem de todos, tem uns 200. Só que esses são que mais caem em provas e também que nós mais usamos no cotidiano na fala-fala, tá? Dia a dia. Temos algumas regrinhas que a gente pode até seguir. Vamos lá. Palavras que têm geralmente uma sílaba, assim, são palavras bem curtas, não é comum, assim, eles têm alguns que o presente o mesmo que o passado, tá? Por exemplo, cut, cut, let, put, fit, de caber, fit. Tô pensando em outros. Hit. Vamos pensar em outros, tem mais. Agora não me lembro de todos que não tem forma, mas esses são os mais comuns mesmo. Eles não têm forma passado, passado mesmo que o presente. E aí tem naqueles que são uma sílaba, também são um pouco mais longos, tem mais consoantes, só que o presente eles têm no i, swim é um deles, o passado é calma, swim, drink, vocês vendo meu cérebro funcionar a mil aqui agora, swim, drink, a gente quando faz o passado deles, o i vira a, swam, drank. Mas esses são quando a gente tá querendo caçar a regra, tá? Porque geralmente não tem muita regra, infelizmente. Então, vamos ler. Aqui eu coloquei tradução. O verbo to be, que a gente vai entrar agorinha, lembra que ele tá por agora no... Ixi, onde que estamos aqui? Na caixinha, tipo, bolinha bem petitinha, que ele tá sozinho, tá? A gente viu os verbos em geral regulares e irregulares. O verbo to be tá aqui sozinho, esse negocinho aqui, petitinho, yes? E a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Break, broke. Begin, began. Bring, brought. GH atenção de nada. Quem tá fazendo aula para pegar a pronúncia, brought. Build, built. Buy, bought. Não é para confundir com brought, né? Choose, chose. Come, came. Cut, cut. Do, did. Drink, drank. Drive, drove. Eat, ate. Fall, fell. Feel, felt. Find, found. Forget, forgot. Fly, flew. Get, got. Give, gave.
Tem que puxar para baixo por aqui mesmo, que é gave, né? Go, went, have, had, hear, heard, hit, hit, know, knew, leave, left, let, make, made, meet, met, put, read, read. Escreve do mesmo jeito esse aí e pronúncia diferente, tá? Read, read, run, ran, say, said, see, saw, sleep, slept, speak, spoke, spend, spent, swim, swam, take, took, teach, taught, think, thought, pronúncia taught, de pensar, de ensinar, e thought, de pensar. Taught, thought. Told, tell, told, throw, threw, understand, understood, wake, woke, write, wrote. Yes? São os mais comuns. E aqui... Ai, my gosh. O negócio voltou de novo. Difícil, hein? Aqui são a estrutura, né? Que é sujeito, verbo no passado, complemento. Tipo, I worked yesterday. Yes? E aqui, aqui somos todos, aquela coisa que eu falei para vocês, sempre a mesma coisa para todas as pessoas. Os verbos na bolha grande, todos são o mesmo passado para todas as pessoas. Aqui colocamos o went, I went, you went, he went, mas poderia ser regular também. I liked, you liked, he liked, she liked. Todos são, exceto o verbo to be, que vamos entrando daqui a pouco. A forma negativa, lembramos que a gente usa o didn't, né? Aqui falamos sobre termina em ed, a gente usa o did, que é o passado do do, que a gente falou. She did exercise, she didn't speak Italian. A gente, não sei porque ele quer sempre pular para início, galera. Isso é desconcentrante, desculpas, viu? Então, imagina, o verbo inicial é speak. Então, se a gente usa eu falei, I spoke. Eu não falei, I didn't speak, né? E aí, a pergunta, esse didn't pode ser didn't ou did not, tá? É a mesma coisa. E para a pergunta, did you speak, yes? Aqui temos muitas explicações sobre isso, mas a ideia é essa praticamente. A interrogativa, as perguntas e as respostas curtas, como eu já falei para vocês. E temos com WH question words também. Aí o WH question words, a gente usa eles antes do did, né? Like, where did you go? What did... Aí aqui é o. Aqui nós temos a estrutura, tá? Sempre, quando tem WH question word vem primeiro, que são what, when, where, who, which, e todos os complementos deles. Porque, por exemplo, what, mas tem como ser what time, how, mas pode ser how long, how far, how big, e assim vai, tá? A gente vai ter lição sobre isso também no futuro.
Então, os complementos deles também entram como WH question words, yes? E aqui temos essa explicação que a gente falou antes. Aqui tem umas tabelas para vocês verem, tá? Como funciona, então você tá vendo? É a mesma coisa para todo mundo. I spoke, I didn't speak, did I speak? You spoke, you didn't speak, tem no didn't, o verbo normal, porque o didn't já mostrou que é passado. You didn't speak, did you speak? He spoke, he didn't speak, did he speak? She spoke, she didn't speak, did she speak? It spoke, it didn't speak, did it speak? We spoke, we didn't speak, did we speak? You spoke, you didn't speak, did you speak? They spoke, they didn't speak, did they speak? Tá? Quem tem muita dificuldade com isso de lembrar, cara, uma das formas mais fáceis a gente memorizar coisas e fixar coisas é pela escrita. Então, se você tem muita dificuldade, pega verbos mais comuns a ser usados e faz esse exercício. Escreve I like it, you like it, he like it, she like it, it like it, we like it, you like it, they like it. I didn't like, you didn't speak. E quem gosta muito, quem está estudando para fala, começa a falar na sua cabeça, em voz alta ou até sozinho, frases. I didn't eat, I didn't speak, I didn't go, I didn't like, I didn't have, I had, I ate, I drank. Tem que fazer esse exercício para ficar mais, vamos dizer assim, fácil na fala. Quem está fazendo por fala, são algumas dicas para vocês melhorarem, para fazerem mais automático, vamos dizer assim, sabe? Não repeteco mesmo, e na escrita. Queria falar uma coisa, quase esqueci. Voltando no WH questions, quando não tem sujeito com perguntas com who, o verbo vem normal, tá? Tipo no passado. Who ate? Quem comeu? Porque aqui não tem sujeito, não tem eu, você. Exatamente fazemos a pergunta para descobrir quem que fez aquilo, né? Então, who ate? Who drank? Who liked? Who watched? Lembrando que eu falo liked para vocês entenderem que tem no ed no final, mas na fala seria liked. Liked, ok? Continuando, vamos continuando. E aqui agora vamos falar sobre o verbo to be. Lembrando, o verbo to be tá numa caixinha aqui. A gente conversou sobre essa caixinha muito quando a gente falou sobre o present simple. E a gente conjuga ele. E ele funciona. Ele é diferente dos outros verbos porque ele funciona como se fosse um auxiliar em si. Então não usa didn't, doesn't, don't com ele. Não tem. Que ele funciona como um auxiliar. Então aqui, jeito fácil de lembrar é que todas as pessoas que são plural, que são mais de uma pessoa, é were, tá? Were aqui. Were. Todo mundo que é plural é were. E you were também. O resto é was, tá? Então, I was not, ou was I. Desculpa. I wasn't, ou I was not. Isso é a mesma coisa. Was I, lembra, pergunta auxiliar vem antes do sujeito. Então, was I. Tem que mostrar que é pergunta em inglês, porque senão não dá pra saber. Tem que fazer alguma coisa diferente na frase. Aqui a gente trocaria o sujeito com o verbo, tá? You were, you weren't. Were you? He was, he wasn't. Was he? She was, she wasn't. Was she? It was, it wasn't. Was it? We were, we weren't. Were you? You were, you weren't. Were you?
Aqui eu vou... Ai, pelo PDF não consigo corrigir, mas vocês sabem que aqui é you. They were, they weren't, were they. Agora, aqui também é importantíssimo fazer atividades com isso. No final tem atividades, tá? Para a gente memorizar melhor. Quem tá fazendo pela fala? Frases, sempre frases. I was at home. O verbo to be significa estava, era, fui, tá? Então, eu estava em casa. I was happy. Eu era feliz. I was happy. I was at your house. Eu fui para sua casa, na sua casa, ok? Então, significa isso aqui. E temos verbos que eles não sabem decidir o que eles querem da vida. E esse caso do dream e o learn, que eles podem ser regulares e irregulares, tá? Então, dream tem no passado de dreamed, de sonhar, sonhou, ou dreamt, e learn, learned, or learned. Agora, quem está estudando para a prova, e esses aí cair de completação, aconteceu já com o aluno meu. Professor corrigiu e colocou que era regular, mas aluno meu colocou irregular, os dois vai, viu? Então, revisar com correções. Aqui agora temos que colocar os verbos no passado. Vamos ver se eu tenho algumas. Aqui tem no verbo to be, tem vários outros verbos. Vou dar um minutinho para vocês. Quem quiser pode pausar aqui agora, dar uma olhada, fazer na cabeça e eu vou ler a correção, tá? E fazer algumas observações. Então, quem quiser pausar agora, pode fazer essa atividade. Quem não imprimiu o material, sem problema, pode pegar um caderno, uma folha, escrever A, nananã, B, nananã. Ou, se não, só faz mentalmente. E aí, podem pausar agora aqui. E agora estamos de volta, se vocês pausaram, né? Então, vou lendo e vocês vão corrigindo, tá? They watched TV last night. Priscilla talked to her friends. Lembra que não fala, não é assim, mas aqui pra gente entender que é de a teacher vai ser bem puxando esses finais, tá? I had, have is irregular, yes. Had, Bob came. They arrived late and missed the bus. She studied hard and passed the exam. He called the office to tell them he was sick. I spoke. Quando os verbos são phrasal verbs, que vai no passado é só o verbo, tá? A preposição não vai, né? Então, Dr. Johnson got up. Mary did her homework and went to school. Chris found a $10 bill. The dog followed us down the road. Follow, seguir, né? Foi demais. The students worked. Lucio stopped. Lembrando que é dobra o pé, né? Stopped. Called. I tried. I paid the phone bill yesterday. Catch é um verbo que é irregular, então that caught. When he, o verbo to be, he was, né? She left. They knew.
When they were. The teacher brought. Vou deletar. Começar de novo lá em cima. Dropped. No letra U, né? E dobra o P. We jogged. Dobra o G. Occurred. While we, plural, nós, were. I met. Carol slept. Then she went out. And we flew. Agora, se você errou muito, dá um tempo. Aqui escrevi errado, tá? Dá um tempo, depois volta nessa mesma atividade e faz de novo. Faz de novo, ok? Continuando. Aqui tem passado, tem... Quando é not, lembra que você só tem que colocar o didn't, o verbo fica normal, tá? Então, tem que ver aqui, nessa atividade, tem que ver se tá afirmativo, tem negativo, tem interrogativo. Interrogativo, galera, tem na perguntinha no final aqui, né? Tem na perguntinha, na marca de pergunta. Agora, problema sempre é se tá afirmativo, que aí tem que saber se é regular, irregular e qual que é a forma dele passada. Mas, se for negativa e interrogativa, é fácil, que a gente coloca o did para perguntas, o didn't para negativo e o verbo e resolveu. Vamos lá. Igual fizemos. Vou dar para vocês. Podem pausar aqui. Faz a atividade. A gente volta com correção. Voltamos com correção. Agora vocês pausaram. Voltamos com correção. Então, I didn't drink. She got on the bus. She got on the bus. Aqui, what time, blá, 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 yesterday. Lembra, a estrutura é o did mais o sujeito mais o verbo. Então, quando é pergunta, né? Então, what time, seguindo aqui a regra, what time did he get up? What time did he get up? Mesma coisa número 4. Where did you get off? I didn't change. Número 6. Afirmativo. Então, tem que usar o wake no passado. We woke up. We woke up. What? Pergunta. What did he give? Yes. I received when my uncle died. Lembra que die é assim, tá? We didn't use. Aqui, pergunta, did, sujeito, verbo. Did she make good coffee? They lived in Paris. She read the newspaper yesterday. I didn't watch. He didn't study. Número 15. Pergunta. Did, sujeito, verbo. Did he call you? Aqui é pergunta com eu. Então, did I forget something? The film é o sujeito, tá? What time did the film start? He had a shower. Why did you come? He went to the party. Entendemos até agora, certo? Muita prática. Aqui, completar também com o passado. Vou dar
Um segundinho, aí eu leio e vocês corrigem. Deram pausa aqui, né? Vamos voltar, então. Eu leio e vocês vão corrigindo o que vocês fizeram. Anna's holiday. Feriado da Ana. É um feriado, né? Então, e não é plural, não é você, então é was. Anna's holiday was great. She stayed in a college in England for 2 weeks. She had classes in the mornings and in the afternoons. She did some sports like swimming or tennis. In the evenings, she often went dancing or watched films with her new friends. At weekends, they drove to some interesting places. Once they visited Marvel Zoo, where they saw... Essas coisas aí, galera, vocês muitas vezes vão ter que voltar, tentar achar, até ficar mais automático. Alguns são mais fáceis a gente lembrar, outros nem tanto. Saw some beautiful animals. Não, negativo. Anna didn't like the food at the college, but that... E tá escrito be. Então, e é uma coisa, ela não gostou da comida. Estamos falando da comida. É uma coisa só. Vai ser o was. Só que o was já é um auxiliar sozinho. Então, não usa o didn't, né? Então, vamos usar wasn't. So, that wasn't a problem. She met a lot of people and learned some English. All the students in her class... todos os alunos na sua aula. Students está no plural, né? Os alunos eram, estavam. Students, plural. Tudo que é plural, usamos o were. Então, all the students in her class were sorry to go home. They all promised to come back next summer. Continuando, mais atividades dessa forma. Dá uma pausa. Despausou agora, né? Vamos corrigir juntos. Yesterday. Ontem. Tem sujeito. Yesterday was. Yesterday was a busy day. I woke up at 6 o'clock. Had breakfast, and then I went to work. I finished at noon and then ate some lunch. Afterwards, I drove to the shops, bought, vou escrever o bought some paint, and then painted my bedroom. The housemaid came home from work, so I helped him paint his room. Then we repaired his chair as it wobbled. Wobble não tá nos verbos que é só colocar um E, mas estava bamba. Wobble tava wobbled. Tava bamba. I wished I hadn't, as I hurt my hand. After that, I cleaned my house. I vacuumed all the downstairs and then tidied. Vou escrever também. Up the living room and the kitchen. I was pretty tired by then, so I ate. Nossa, esse aqui foi viajei no maionese. Coloquei ate no final, tá vendo? Some dinner. Yawned. Yawn is bocejar. Vou escrever aqui em cima. Yawned and went to bed. Yes? E aqui temos... acho que coloquei 3. Para praticar o que você fez no... férias passadas, no fim de semana passada, e eu acho que é e ontem.
só para escrever textos para praticar isso. Então, vamos fazer eu vou fazer para vocês terem noção. Por exemplo, last weekend, fim de semana passada. Aí a gente, vamos lá. O que eu fiz? Pensar em português. Eu fui para algum lugar. Não. Eu acordei primeiro. Depois que eu acordei, eu comi algo e eu bebi algo. Aí depois eu me vesti. E aí eu saí. Aí eu visitei. Aí eu voltei. Eu assisti. Organizei, dormi. Tá, então vamos lá. Pensei alguns verbos aqui na minha cabeça que eu vou usar. Coloquei uma estrutura. E a gente vai fazer um pouco mais facinho aqui, tá? Mas é um ótimo. Se escreve com a mão mesmo para praticar essa parte. Então, por exemplo, me Noemi, last weekend. I got up late. Tarde. Sonho de consumo. I got up late last weekend. Vamos encher a salsicha. Às vezes tem esse tipo de atividade, então, quem está fazendo essas aulas para pensar sobre provas internacionais, lá já é um pouco mais na fala, né? Eles perguntam, se cai mais no parte de speaking. E aí, você tem que aprender algumas expressões mais assim, que mostra a fluência. Aqui a gente tá só praticando para, vamos dizer assim, automatizar um pouco mais o uso desses verbos no passado. Ideias de atividades que vai ajudar a gente a falar mais fluentemente, porque, assim, uma coisa leva a outra. Quando a gente escreve, lê muito, a gente, querendo ou não, melhora a fala também e fica mais automático. Mas voltando na minha historinha do fim de semana passada. I got up late last weekend. I woke up at 9 a.m. and I had breakfast. Lembrando que todas as refeições em inglês a gente tem, tá? Então, I had breakfast. Have lunch, have breakfast, have dinner. I had lunch. I had breakfast. I had... Não tira o caps lock. I had ham and cheese with some eggs. Aqui eu tô enchendo a linguiça mesmo. I drank some coffee and got dressed. I decided to visit my best friend. We went to the movies and aqui tô tentando fazer o máximo para usar verbos no passado. Então, and watched meu Deus, não vem nada de I watched Rocky Balboa. Não foi isso, mas enfim, watched Rocky. I loved it. Afterwards, depois disso, I returned home, got undressed and had a delicious dinner. Yes, I went to bed at 11 p.m. Ok? Entendemos? Então é só um texto, mas pode escrever muito mais. Se quiser uma outra folha,
porque essa é uma forma a gente praticar o máximo que conseguir esses verbos presente, o passado dos verbos, com escrita, pesquisar verbos que você quer falar. Quem está fazendo essa aula para estudar para a prova é para fazer todos. E aí depois ir e corrigir os verbos se estão certo no passado. Sério, sério, sério. Tem que praticar muito. E agora, aqui temos os completa a lista dos verbos no passado e particípio. Eu, se for você, salvaria essa lista que vai ajudar muito. Aqui temos todos, tá? Então, se você quiser pesquisá-los, tudo mais, que significa também é uma boa ideia. Então, espero que vocês gostaram da aula sobre Simple Past. Tirou as dúvidas que vocês tinham. E eu aguardo vocês na próxima aula. Take care!